É verdade, é crescer a cada dia, né? Crescer a cada dia em graça, em conhecimento. Sabe, pastor, eu acho que o dia que nós soubermos mais do que temos que saber, é como Enoque, seremos arrebatados, tirados da terra. Paulo, ele começou a saber um pouquinho mais. Ele falou: sujeito o meu corpo à escravidão, porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero eu faço a todo instante. É verdade. Então nós temos que nos submeter à nossa insignificância e entender que só o Senhor é Deus. Nós temos que entender, por mais conhecimentos, unção, nós estamos sempre aprendendo, né? Que o nosso mestre, nunca alguém pode falar, eu sei tudo, né? Não tem como, pastor. Não tem como. Salomão era um homem letrado, um homem que buscava conhecimento, buscou culturas, até se perdeu com as mulheres, para tentar buscar entendimento das culturas, entendimento da sabedoria do coração, das profundidades, das profundezas dessa vida, para compreender o reino do Espírito. Ele se tornou quase louco. Quando nós lemos lá o livro de Eclesiastes, a gente vê que ele buscava sabedoria e viu que tudo era vaidade, que melhor do que saber é viver. É verdade. Entendeu? Não adianta eu saber tudo e não viver nada. A paz, Paulinha. Entendeu? Antes de saber, eu tenho que primeiro experimentar. Aqui nós temos um lema no ABA, e é muito interessante, que tudo que eu prego, pastor, tudo que eu prego é porque eu vivo. Nós não abordamos aquela pregação taxativa de bater no pecado, porque as pessoas falam que estão batendo no pecado e massacrando o pecador. E a intenção não é bater no pecador, é ensinar ele a cura, o remédio. Né? Dá uma palavra que vai orientar ele a ser liberto. É uma palavra que você traga libertação, né? Quebra o jugo. A quebra do jugo, isso. Quebra do jugo. Porque não adianta a gente bater, mostrar a doença e não dar o remédio. É o que nós vemos, né? Nós assistimos muito isso aí. E alguns que falam que gostam de bater no pecado, parece que ele está com raiva das pessoas, né? Das pessoas. Não bate em pecado, bate em pessoas. Bate nas pessoas. Está com raiva. Mas as pessoas não entenderam ainda, pastor, que o Senhor é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele veio, Jesus nunca teve problema com o pecado. O problema de Jesus sempre é o pecador que não se arrepende. É verdade. Não é o pecado. Eu não tenho que bater em pecado, eu tenho que mostrar o caminho para o pecador. E qual o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só o caminho que eu tenho que mostrar, mais nada. A minha missão aqui não é bater em pecado, é mostrar o caminho. A nossa missão como pastor é só essa. Você lembrando que eu já fiz a obra no Nordeste. Sim. E os pessoal falava lá que quando chegavam os crentes de lá da cidade, lá do Nordeste, já chegava e falava: isso aqui é errado, apontando porque tinha imagem, ou que tinha isso, aquilo, isso aqui é errado. Já chegava na casa falando: isso aqui está errado. E quando eu chegava lá, eu e a minha esposa fizemos uma obra lá, nós falávamos de Jesus, que na minha mente o que eles precisam, o que eles não têm é Jesus. Quando Jesus entrar, o que está errado vai sair. E aí eles falavam: vocês são diferentes, porque nós não chegava a bater, não. Nós falávamos de Jesus, falávamos: você precisa de Jesus. E você fala: vocês são crentes diferentes. Então, mas porque, entenda, o Senhor, ele não, um dos comissionamentos que nos dado por Cristo é andar como ele andou, imagem e semelhança. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é ser melhor do que os outros. Ser cristão não é ser superior a ninguém. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. E Cristo, ele não batia no pecado, ele batia nos fariseus que apontavam o pecado e ocultavam os deles mesmos. Pastor, eu aprendi uma coisa nessa minha vida. Eu me converti em 2014, eu me batizei dia 25 de maio de 2014. Frio, eu lembro por causa do frio. Frio que estava gelado. E eu falei: Senhor, o Senhor me converteu mesmo, porque para entrar nessa água, nesse gelo, tem que te amar. E passei um ano ali naquela igreja e vi um pregador que eu te falei, o pastor Eduardo, ele ministrando cura. Me apaixonei pelo ministério de cura e de libertação, até que a moça que foi curada estava com a macumba e ela vomitou aquela macumba. Enfim, me apaixonei pelo ministério de cura e comecei a buscar. 6 meses dali, em 2015, em junho de 2015, eu me apaixonei por Jesus e fui batizado com o Espírito Santo e comecei a orar em línguas. Quando foi em setembro de 2015, eu estava fazendo já culto de cura e libertação.
Ele já estava manifestando foi os dons. algo rápido, né? Foi muito rápido. A minha ascensão no Evangelho foi rápida, porque eu, apesar de ter me convertido numa igreja bem fechada, bem doutrinatária, a Bíblia, ela se revelou para mim muito rápido. E eu acabei não assimilando ao doutrinalismo, mas sim a revelação de Cristo. Por exemplo, eu aprendi com o professor, aquele lugar do Nordeste. Ela é de Pernambuco, ó, a irmã Eliane. Já fiz lá em Caruaru, Tupanatinga, que é uma cidade perto de Arco Verde. Sim. Mas morei em Tupanatinga e Caruaru. Sim. O outro aqui falou: não devemos bater no pecado, mas devemos denunciá-lo. Depende, irmão. Denunciá-lo para quem? A gente tem que mostrar o caminho, amar o pecador, mostrando a ele o caminho, corrigindo, curando, porque o pecado é uma doença. Essa pessoa que fala assim, é que não entende. Vamos dizer, quando tiver tudo escuro, a pessoa não vê o que está no quarto, na Sim. sala. Sim. Quando acende a luz, tudo fica visível. Sim. A pessoa não tem noção do pecado. Às Não. vezes a pessoa pensa, fumar, beber... Isso. Isso daí todo mundo já sabe, Isso. se prostituir, adulterar, mas tem outros pecados que a pessoa não tem noção. Orgulho, inveja, amargura. Mas quando vem essa luz... E um dos maiores pecados que a igreja comete hoje, pastor, e ninguém fala, é a falta de perdão. Quando você vê as pessoas que falam de denunciar o pecado, essas pessoas é cheias de amargura no coração, não perdoa ninguém, tem raiva de pastor. E o irmão aí comenta aí, tem um pastor amigo meu que disse que conversando com uma irmã, que para para perdoar alguém que feriu, e ela falou, não perdoa, a irmã da igreja, não perdoa, um pastor muito amigo meu. Ele falou, mas quando você ora a oração do Pai Nosso, o que você faz? Quando chega naquela parte, perdoa nossas dívidas, ela falou, eu pulo. Ela disse que não perdoava. Meu Deus, não é pecado isso, pastor? Eu fui fazer uma libertação certa feita com uma moça, uma jovem, e rapaz, foi pesado. Manifestou um demônio e ele não saía. E ele era um príncipe, ele era um cabeça de legião. Ele olhou para mim assim, você não vai me tirar? Eu falei, eu vou tirar. Eu tenho lugar aqui. Você não tem lugar aí, você está aí de aventureiro. E eu comecei a guerrear com aquela moça, guerrear com aquele demônio. Aí eu falei, já sei o que é. Toquei na testa dela e falei, Senhor, Espírito Santo, devolva a mente dela. Ela voltou, o que houve? Você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar? A minha mãe. Vamos perdoar a sua mãe? Vamos. Quando ela liberou perdão, o demônio saiu. Olha, estava preso por causa da mágoa. Estava preso pela mágoa. E quantos cristãos presos na mágoa? Até perdi. Espera aí, é só. João, troca a pilha dele aqui. Acho que você pegou uma pilha que estava descarregada. Fala assim para o pessoal que sim. Queridos, vamos aproveitar que vai trocar a pilha aqui do pastor. Você conhece algum crente que carrega amargura no coração? Se conhece algum crente que carrega amargura, fala assim, eu conheço. Eu conheço. E é muito interessante quando nós falamos de amargura, o entendimento é muito bom, porque a pessoa que carrega amargura, ela não recebe nada de Deus, ela não tem direito a nada de Deus. Porque o Senhor mesmo falou, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Porém, se não perdoar aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não te perdoará. Essa pessoa ela não recebe cura, essa pessoa não é abençoada, essa pessoa ela comete adultério do Evangelho, e ela não pode tomar ceia. Não pode, porque é o único pecado que me impede de tomar ceia, sabia? É a mágoa, porque Jesus não perdoa a mágoa, o resto a ceia limpa. E é tão forte falando sobre amargura, que fala, se não perdoar, nós não somos perdoados pelo Pai. Exato. Várias vezes Jesus cita isso, né? Exato. Quando você não perdoa, o Pai não te perdoa. A irmã Maria disse que conhece. A irmã falou que é de Abreu Lima. Abreu Lima, conheço. Paz, querida. Josineide Barra. Paz do Senhor. Abreu Lima, conhece? Conheço. Se eu não me engano, é perto de Recife. Conheço. Glória a Deus. Então tem pernambucano aí ungido aí. Eu lembro sim, irmã Maria. Eu lembro sim. Você já ministrou lá? Não, em Abreu Lima não. Você nunca foi para o Pernambuco? Nunca.
ter que ir lá para o Pernambuco fazer aula. Não, eu nunca fui lá. Tem gente aqui, muitos membros do ABA aqui, que a gente da Irmã Maria, anunciada daquela de lá de Pernambuco. O irmão Rosivaldo, Rosenil, todos eles são de Pernambuco. Eu preciso ir para lá, conhecer para lá também, abençoar a vida daquele povo. Gente, quando nós entramos na temática da mágoa, é um dos contextos muito interessantes na Bíblia, porque ninguém fala sobre isso, né? Você já viu aquilo, examine-se pois o homem a si mesmo, e todo pastor fala, se tiver pecado, adultério, brigado com alguém, mas não fala da mágoa. É interessante, né? Não fala. Não fala. Só vem na mente isso daí, fumar, beber, adulterar, prostituir, mas ninguém fala da mágoa. Ninguém fala da mágoa, é o maior pecado, né? E devia falar da mágoa. Eu lembrei de uma história, pastor. Teve um avivamento numa igreja, mas antes tinha um avivamento aí, tinha um pastor na hora da ceia, tem pastores que faz isso, que troca o cálice. Não sei se o pastor faz isso, canta uma música e cada irmão vai trocando o cálice, vai falando que é uma família só. E aí houve um avivamento na igreja. E aí a irmã confessou para o pastor que ela tinha mágoa. Ela tinha tanta raiva do pastor que falava que naquela hora que ia trocar o cálice e ele ia trocar com ela, disse que dava vontade de jogar na cara dele. E ela com mágoa do coração do pastor. Mas aí quando houve um avivamento, ela pediu perdão, houve uma cura na igreja, ela tirou essa mágoa, né? Mas é uma área que precisa ser lidada. Como nós estamos falando de cura, tem muita gente doente por causa de amargura. Por causa de amargura, a raiz da amargura, ela incrusta na alma e causa depressão. Síndrome do pânico, ansiedade, ela causa isso. Raiz de amargura traz isso. Aqui nós tratamos muitas pessoas e conseguimos, graças a Deus, arrancar dessas prisões, tratando justamente raízes de amargura, inclusive, né, Irmã Maria? A Irmã Maria é uma delas, que a gente tratou ela, hoje ela é uma benção, vai pregar quinta-feira, ó. Vai pregar? Ela é ousada, ela ora pelas pessoas. O João também nós arrancamos ele, né, João? Tiramos das prisões. E muita gente apareceu aqui, só vem gente arrebentada, pastor. Arrebentada. Só vem gente que passou por N igrejas aí, não teve jeito, vem para cá, a gente conserta. Entendeu? Só chegou a gente com amargurado. Você está igual o caso de Davi, né? Que Davi foi e disse que pegou os endividados e amargurado. Exato. E curou. Então a gente trata aqui, a gente conhece o caminho. Deus usa muito para curar depressão. Existe uma chave, depois eu te passo, depois do cast. Eu te ensino algo muito forte para curar depressão, que você vai ver que é batata. É facinho para curar depressão. Que benção. Depois passa a chave. Tá. E a gente curou muito depressivo aqui. Muitas pessoas me ligaram de vários lugares do mundo, até do Japão. Uma senhora me ligou do Japão, pedindo ajuda, que estava em depressão, porque uma igreja brasileira de grande nome havia usurpado ela e colocou ela em depressão. Usurpado aqui, financeiramente. E ela estava em depressão. Eu lembro que eu falei com essa moça lá, era meio-dia, que era meia-noite. Olha. Então já atravessou pro outro lado do mundo, né? O Japão fica do outro lado. Que benção. E eu orei com ela, graças a Deus ela foi curada, ela liberou perdão, a gente arrancou ela das prisões. Depressão nada mais é do que prisão, cativeiro da alma. Arrancou ela dos cativeiros, usando a chave que nos foi dada, né, pastor? E Deus abençoou essa moça. Então a gente tem trabalhado muito com diversas coisas, diversos tipos de aprisionamento mental. Tem tratamentos que a gente faz mesmo de cura, pastor, de pessoas que foram aprisionadas no ato da concepção. E muitas pessoas não entendem isso. Já nasce para dar errado. Já viu pessoa que nasce para dar errado? Tudo que faz dá errado. Por quê? Porque no momento em que da concepção, se a pessoa era casada, o pai chegou bêbado, forçou a mulher a ter relação, ela não queria. Aquilo é um estupro. E aquela criança nasce vítima de um estupro, já nasce com um demônio. Normalmente nasce com uma cobra coral, né, ou com Daline, ou uma pomba gira com ela. Já veio mal ali. Já veio mal, já veio para dar errado. Raiz, né? Isso, já veio da raiz. Aí tem que ser liberto nessa área. Aí a gente tem que fazer uma libertação profunda, ir lá no passado e consertar lá o passado, né? Ministrar um monte de coisa, unção de Manassés, mais umas quebras lá e arrancar de lá.
para que a pessoa possa prosperar. E graças a Deus a gente tem feito isso, as pessoas têm prosperado. Que arranca o mal lá no começo. Arranca o mal. Porque aquela pessoa, ela foi fadada, ela foi destinada a dar errado. Mas é possível. Jesus, ele não tratou? Ele tratou muitos. Ele tratou muitos. Maria Madalena era uma mulher fadada a dar errado. Quando ela teve encontro com Cristo, a vida dela consertou. Entendeu? Então é isso. Dá para mudar, né? Dá para mudar. Eu sempre, ensinamentos que eu dei aqui, e eu digo que é possível sim você voltar ao passado, viver o presente e conhecer o futuro. Porque tudo está numa linha. E essa linha, ela pode ser dobrada, tanto para trás como para frente. Eu só preciso de uma coisa para dobrar essa linha. A fé? Não, o peso da glória. Assim, vem a glória, assim pode entrar em qualquer dimensão. A glória te arrebata, tira do corpo e leva para a dimensão do espírito, onde não há passado, presente nem futuro. Porque aí já está no eterno. Aí lá você faz o tratamento, na dimensão do espírito. Aí já, é bom que já vai desde a raiz, porque às vezes você corta o galho de uma árvore, mas só que o problema está na raiz. E aí ela nasce de novo.